Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, baseada no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 26, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler o 26 e o 27. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que quando Abraão era velho, ele chamou o seu servo mais velho, aquele que era responsável pela sua casa, o seu trabalhador mais confiado. E ele fez uma aliança com esse trabalhador. Ele fez esse trabalhador jurar que não permitiria que o seu filho Isaque casasse com as filhas dos cananeus da terra onde ele habitava. Pediu para que o seu servo levasse o seu filho Isaque no meio da sua parentela, para que ele casasse no meio dos seus parentes. O pacto foi feito. Abraão, como homem de Deus, ele sabia muito bem que a aliança do casamento é algo muito importante, porque os dois tornam-se uma só carne. Imagina se tornar uma só carne com uma pessoa errada. Isso pode destruir a nossa vida e pode condicionar as promessas de Deus. É muito importante no momento de escolher o parceiro, escolher com o direcionamento de Deus. Abraão teve essa preocupação e fez aliança com seu servo. E esse mesmo servo, com certeza, que via a aliança que Abraão tinha com Deus, ele aprendeu alguma coisa. Então, ele pediu auxílio de Deus. Ele pediu um sinal. Ele declarou: seja, pois, a mulher a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E se ela disser, darei também os teus camelos, essa será a mulher que Deus escolheu para Isaque. Ele pediu um sinal a Deus. E ele foi para a sua missão, ele partiu. E foi. Quando ele chegou nos arredores do lugar onde os parentes de Abraão habitavam, ele encontrou Rebeca. E exatamente conforme ele pediu a Deus, assim sucedeu. Rebeca deu água a ele e ainda prometeu dar aos seus camelos. Só para entendermos o contexto, a água não era tão acessível. Eles tiravam água dos poços. Então não era qualquer pessoa que iria oferecer água a um peregrino, a um viajante. Ele e os seus camelos, lembrando que os camelos bebem muita água, eles armazenam água porque eles ficam no deserto muito tempo. Então era algo pouco provável. Ou a pessoa tinha muito bom coração, ou simplesmente era algo que vinha de Deus. Não seria fácil encontrar alguém com tanta boa vontade. Mas quando Deus ele quer, Deus ele faz, Deus ele move céus e terras, Deus ele toca em corações, Deus ele levanta.
E assim, conforme ele desejou, aconteceu. Por isso é que Deus fala na sua palavra: clame a mim e responder-te-ei. Deus nos deu a oportunidade de orar, de clamar, de pedir aquilo que desejamos, desde que não esteja fora da sua palavra. E na passagem que nós lemos, ele foi bem sucedido na sua missão. Ele encontrou a mulher para Isaac. Então a palavra do Senhor diz que ele se inclinou e adorou a Deus. Então inclinou-se aquele varão, que é aquele homem, e adorou a Deus e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu servo, do meu mestre Abraão, ou do meu senhor Abraão. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade. O Senhor me guiou no caminho da casa dos irmãos do meu Senhor. Ele adorou a Deus, ele louvou a Deus, glorificou a Deus, porque Deus o guiou no caminho certo. Ele não sabia quem era aquela mulher, Rebeca, e ela era parente de Abraão. Ou seja, Deus guiou os seus passos, Deus abençoou a sua missão, ele foi bem sucedido. Nós também podemos clamar a Deus para que Deus venha guiar a nossa missão, seja qual for, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos leve no caminho certo, para que Deus nos conecte com as pessoas certas. Deus, ele pode fazer isso. A palavra do Senhor diz: que bendito serás na cidade, bendito serás no campo. É promessa de Deus nos abençoar em tudo que a gente fizer e aonde a gente for, não importa o lugar, não importa a circunstância. Então, se você tem um projeto, tem um desejo, tem alguma coisa por fazer, ore a Deus e peça para que Deus venha guiar o teu caminho, para que Deus venha abençoar o teu caminho, porque Deus, ele sabe o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há nada que Deus, ele não saiba. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Nada está oculto diante dos olhos do nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Peça a Deus para guiar os teus passos e serás bem sucedido. Consagre a Deus todos os teus planos e serás bem sucedido. Deus é o nosso guia. Deus é a nossa luz, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza. Deus, ele é tudo para nós e ele pode todas as coisas. Vá sem medo, porque Deus vai te guiar. Vá sem medo, porque Deus vai abrir o mar. Não tem caminho, está tudo fechado. Lembre que o nosso Deus pode abrir o mar. Onde não tem porta, Deus, ele pode abrir uma porta. Onde tem barreiras, Deus, ele pode quebrar as barreiras. Onde não há oportunidade, Deus vai criar a oportunidade. O nosso Deus, ele tem prazer em abençoar o seu povo. O nosso Deus, ele trabalha em prol do seu povo. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Muitas vezes ficamos paralisados no meio do caminho por causa do medo. Como é que eu vou atravessar? Como é que eu vou chegar? O servo de Abraão não teve medo, porque ele pediu a Deus uma direção. Porque ele pediu a Deus para lhe mostrar o caminho. Se você orou a Deus, não tenha medo, vá, porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar.
Arriba o Espírito Santo de Deus. Vai. Rimande que vai iluminar. Onde haver trevas, Deus, Ele trará a luz. E você vai enxergar o caminho nitidamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Bendizemos o teu nome. Rimande, Deus, porque tu és bom. Porque tu és maravilhoso, Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Rimande, Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Unidos, ó Deus, e reunidos. Ó Deus, como diz a tua palavra, o Senhor se faz presente no nosso meio. Deus, o teu Espírito Santo está no nosso meio. Porque o Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou mais em teu nome, ali o Senhor se fará presente. Deus, abra os céus nessa noite, ó Pai, e ouça, Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Deus, inclina os teus ouvidos e ouça, Deus, o nosso clamor. Atenda o clamor do teu povo pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos pecados. Tenha compaixão de nós, ó Deus, porque nós somos falhos. Deus, porque nós somos pecadores, mas clamamos, ó Pai, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que vive e reina para todo sempre, rima para nos lavar, nos purificar, nos santificar, para nos restaurar no poderoso nome do Senhor Jesus. Rima, Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro e restaura-nos no poderoso nome de Jesus. Rima, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Deus, o Senhor conhece o caminho certo. Arriba, Deus, o Senhor conhece as melhores estratégias. Ó Deus, nesse nosso projeto, ó Deus, arriba nos nossos planos, guia-nos, ó Deus, pelo caminho reto. Arriba, Deus, guia-nos pelo caminho da justiça. Porque há caminhos que para o homem parece bom, arriba, Deus, mas levam à destruição. Porque o inimigo, Deus, ele é o pai da mentira. O inimigo, Deus, é o rei da camuflagem, que tenta, Deus, sempre nos levar por caminhos errados, por caminhos errôneos. Deus, para destruir a nossa vida, para nos fazer perder a promessa. Rima, Deus. Livra-nos dos laços do passarinheiro. Livra-nos, ó Deus, de toda a armadilha. Tudo, Deus, que foi preparado, arquitetado, ó Deus, para nos enganar. Rima de Deus, revela o plano do inimigo. Exponha, Deus, porque a tua palavra diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Revela, Deus, as intenções do inimigo e quebra, Deus, todos os seus projetos e planos. Rima, derribou, Deus, e nos dá vitória. Ó Deus, assim conforme o Senhor deu vitória ao servo de Abraão, o Senhor o dirigiu, Pai, ao lugar certo, ao caminho certo, à pessoa certa. Rima, derribou, Deus, dirija também os nossos pés, ó Deus, no lugar certo, no caminho certo, para que, Deus, sejamos bem-sucedidos. Abençoa, Deus, o fruto das nossas mãos. Abençoa, Deus, todos os nossos planos e projetos. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, tu és a nossa fonte, tu és a nossa herança. Arriba, Deus, nós não temos outra fonte. Deus, tu és a fonte da água viva. Nós não queremos, Deus, beber a água
de cisternas rotas. Nós queremos beber a água da fonte verdadeira que é Jesus. Ó Deus, nós não queremos alcançar por portas e travessas. Ó Deus, queremos alcançar arriba pelo único caminho verdadeiro. Rima, derribou Deus. Não queremos nos iludir. Iludir, ó Deus, pelas coisas do mundo, pelas coisas dessa terra. Deus, não queremos corromper o nosso coração por causa dos bens materiais. Deus, nós vamos trilhar o deserto. Deus, nós vamos conquistar pela graça. Arriba pacientemente, Deus, vamos esperar no teu tempo. Ó Deus, mas não permita que os nossos pés tropecem. Não permita, Deus, que percamos o nosso tempo arriba num caminho que não provém de ti. Deus, talvez muitos já estão a trilhar há muito tempo caminhos, ó Deus, que não provém de ti. Caminhos, ó Deus, que os levarão à derrota, à destruição. Resgata, Deus, todo aquele que está no caminho errado e traga Deus para o caminho certo. Repreenda, Deus, todo espírito do engano que fala, Deus, na mente do teu povo. E traga, Deus, a verdade, porque tu és o Deus da verdade. Deus, aonde nunca, Deus, pensamos em chegar. Ó Deus, rima que a tua graça nos faça chegar. Ó Deus, porque a tua graça abre portas. A tua graça, Deus, faz milagres. Deus, nós sabemos que não lutamos com a nossa força, mas lutamos, ó Deus, na força do Senhor nosso Deus. Rima, peleja por nós, ó Deus. Peleja, Deus, arriba em prol do teu povo e repreenda, Pai. Repreenda, Deus, aqueles que têm se colocado no nosso caminho. Aqueles, Deus, que têm tentado impedir, que têm tentado, Deus, bloquear. O nosso lugar da bênção. Deus, aqueles que estão no caminho tentando nos distrair. Ó Deus, remova a distração do nosso meio. Remova, Deus, arriba tudo que é instrumento do inferno. Tudo, ó Deus, que é instrumento de Satanás. E faça-nos andar, ó Deus, livremente. Ó Deus, livre dos obstáculos. Livres, ó Deus, de tudo aquilo que deseja o coração do inimigo. Ó Deus, que o que prevaleça seja a tua vontade. Deus, seja o desejo do teu coração, porque a última palavra, Deus, vem de ti. O homem pode declarar, ó Pai, mas eu, Senhor, que estende o martelo da justiça. Ó Deus, abençoa a carreira profissional. Abençoa, Deus, a carreira dos teus filhos. Abençoa, Deus, a vida acadêmica. Abençoa, Deus, os investimentos. Deus, tudo aquilo onde o teu povo colocar as mãos, ó Deus, que venha frutificar. Que venha, Deus, prosperar. Deus, abençoa a casa. Abençoa, Deus, a família. Todo aquele, Deus, que está no caminho à procura de um parceiro, Deus, de uma parceira. Ó Pai, que o Senhor dê a sabedoria para que possa escolher de acordo aos teus padrões. Ó Deus, e de acordo àquilo que o Senhor preparou para cada um. Ó Deus, não permita que o teu povo faça alianças que possam, Deus, destruir as suas vidas. Mas conecta-os, ó Deus, com aqueles que o Senhor preparou. Ó Deus, e que sejam abençoados. Porque, Deus, a união faz a força. Que tudo quanto, Deus, o teu povo arriba em tentar fazer,
Ó Deus, que eles sejam prósperos e abençoados no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, a tua proteção, livra-nos do mal. Que tudo, Deus, que foi preparado, arquitetado pelo inimigo, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.